Ele vai trazer uma palavra para a gente. Que Deus abençoe. Amém. Eu quero partilhar com os irmãos uma palavra nesse dia tão especial para mim. Em particular, é um dia muito simbólico, um dia muito marcante. E eu tenho certeza que é um dia que marca um presente que Deus me deu. Exatamente dia 4 de maio de 2006, o Senhor me deu a chance de continuar vivo. O Senhor me deu a chance de estender um pouquinho mais a vida, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, espichar um pouquinho mais a vida. Eu chamo isso de plus, né? Eu estou no plus que o Senhor me deu. E eu quero, nessa tarde, compartilhar com os irmãos 8 lições que eu aprendi nesses 19 anos de plus que Deus me deu. E humildemente eu espero contribuir com a sua vida, de alguma forma. Eu espero contribuir com a sua vida, né? Porque quem já viveu algo semelhante ao que eu vivi, já esteve assim bem próximo de ir para outra vida, de partir para a eternidade, sabe o que é receber essa chance. Então eu sei o que é receber a chance do Pai Celestial dizendo para mim: não, você não vai, a vida conspirou para você ir, mas eu vou deixar você ficar para que você cumpra um propósito. Então, irmãos, para mim é muito claro que eu estou aqui nesse mundo cumprindo um propósito, porque tudo estava certo, a vida tinha preparado tudo para que eu fosse. E o dia 4 de maio para mim é um dia muito importante, importantíssimo, e eu quero partilhar com você sobre essas 8 lições, e de todo o coração espero que contribua com o seu crescimento e com o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Mas eu quero, além disso, convidar você e instigar você a aprender e desenvolver na sua vida o propósito da celebração. Tá? Nós precisamos, irmãos, celebrar as grandes e pequenas vitórias. Por isso que a mensagem de hoje eu intitulei assim: vamos celebrar. Porque às vezes nós esquecemos, nós estamos tanto no automático da vida que esquecemos de celebrar. E eu sempre digo que a celebração é o propulsor da gratidão. Você só agradece se você celebrar. É aquele caso dos 10 leprosos, né, que Jesus cura os 10 e só um volta para agradecer, e a palavra diz que ele volta celebrando. A Bíblia diz que ele veio cantando, ele veio gritando, e ele se joga aos pés de Jesus. Jesus recebe a gratidão daquele homem, e Jesus faz a ele uma pergunta: cadê os 9? Cadê os 9? Eu não curei 10? E por que só você? E você que é samaritano? Porque tem gente que acha, eu vou citar isso na minha mensagem, né, que gratidão é apenas ter um sentimento. Então vamos imaginar que o Gustavo, ele foi alguém que abençoou muito a minha vida, e eu tenho gratidão por tudo que ele fez na minha vida. Eu nunca disse isso para ele, mas eu sinto no meu coração: não, o Gustavo sabe que eu tenho uma gratidão tremenda. Eu já disse isso para ele, porque gratidão não é sentimento, tá, gente? Gratidão, por essa pergunta de Jesus, fica bem claro que gratidão é ato. Por isso que o celebrar é o que propulsiona a gratidão. Quando nós celebramos, nós estamos então agradecendo. Então, se eu tenho uma gratidão pelo Gustavo, porque ele já me abençoou muito, eu preciso dizer isso para ele. Eu preciso tornar isso público. É aquilo que acontece muito entre pais e filhos, né? Você já disse para o seu pai, para a sua mãe, o quanto você é grata, o quanto você é grato a ele? Não, pastor, mas meu pai e minha mãe sabem o quanto eu sou agradecido. Gratidão não é assim, tá, gente? Gratidão é ação. Jesus perguntou: por que que só você voltou? Cadê os 9? Irmão, vocês acham que os 9 não estavam felizes e gratos por aquele profeta que tinha os purificado da lepra? Claro que eles estavam felizes e gratos. Mas Jesus estava exigindo o quê? A ação de celebração. Por isso é isso que eu quero falar no dia de hoje, porque o dia de hoje para mim um dia de celebração. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, e eu quero ler com você o Salmo 136. Eu não lerei o Salmo todo, mas eu quero ler o início do Salmo 136, que é um salmo muito especial de celebração. Salmo 136.
e é um salmo que fala sobre gratidão. E diz assim o Salmo 136, o verso 1: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Em outra versão da Bíblia diz: rendei graças ao Senhor. Quando você pega no original a palavra render, significa literalmente um ato corporal de você se curvar perante alguém, porque isso é render graças. É quando você tem uma ação diante de alguém dizendo: olha, eu estou muito feliz pelo que você me fez. Render graças significa isso, tá? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Em outra versão da Bíblia diz: a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Digam todos amém. Render graças ao Senhor. Celebrar isso. Celebrar é dar graças a Deus. Celebrar é o que nos faz gerar a gratidão. Quando celebramos, nós agradecemos. No dia 4 de maio de 2006, logo cedo pela manhã, eu estava encerrando um plantão e eu sofri um acidente com mais 8 pessoas. 9 pessoas estavam dentro daquela sala e houve uma explosão em uma tubulação, e naquela explosão, o óleo que estava dentro daquela tubulação, ele inflamou, gerando dentro daquele ambiente uma verdadeira bola de fogo. Sabe aquela cena que você vê em filme, quando há explosão, as pessoas são arremessadas? Foi exatamente assim que aconteceu. Eu fui arremessado coisa de 20, 30 metros por cima da tubulação. Eu tenho aqui amigos que estavam lá naquela época comigo, o Paulinho. O Paulinho já tinha saído, né, Paulinho, naquela época, né? Mas tem outros aqui. E 9 pessoas estavam naquele momento. Fomos rapidamente levados para hospitais, alguns para o Hospital João Alves, outros para o Hospital São Lucas, e eu e mais 4 fui para o Hospital Renascença, isso por volta das 7 da manhã. E ali fiquei os próximos 3 meses. Tive mais de 70% de queimaduras de 2º e 3º grau. Passei por diversas cirurgias, passei um mês inteiro na UTI. Uma situação muito delicada, grave, a ponto dos médicos cogitarem, inclusive, conversando com a minha família sobre a única possibilidade de que eu sobrevivesse era amputando os meus braços e as minhas pernas, para que conseguissem me salvar. E depois de um mês na UTI, fui para o apartamento, passei mais 2 meses, todos os dias tendo que voltar no centro cirúrgico. E depois de 3 meses inteiros ali no hospital, os médicos tomaram a decisão que eu precisava voltar para casa, porque a minha cabeça não suportava mais estar naquele ambiente ali. Eu fui para casa ainda todo enfaixado, e o resto da minha recuperação foi em casa, mas todos os dias, durante praticamente 1 ano e meio, todos os dias eu tinha que voltar no hospital para fazer curativos com anestesia. Então essa foi a minha rotina de vida depois desses 3 meses no hospital. E eu entendo, irmãos, nitidamente, é muito claro para mim o quanto o Senhor de fato me deu uma chance, né? O que eu vivi, a intensidade do que eu vivi, o tamanho e a proporção do que eu vivi, de fato, não era para hoje eu estar aqui. Então eu estou nesse altar porque Deus, Ele tinha um propósito estabelecido. Eu sempre rejeitei a minha vocação pastoral. Eu sou neto de pastor e eu sou filho de pastor. E todas as vezes que alguém falava comigo sobre vocação ministerial, pastoral, eu sempre disse não. Aliás, disse isso para o meu pai, né? O meu pai ainda servindo a Deus junto com o ministério dele, meu pai me chamou um dia e disse: filho, nós estamos querendo
saber se você quer ser apresentado para iniciar, né, a sua carreira ministerial. E eu, depois de um tempo de oração, ainda não era casado, e disse para ele: pai, não quero. Eu queria ser um engenheiro, gente. Eu queria ser um engenheiro. Assim como o Paulinho ali, eu queria ser um engenheiro eletricista. Eu sou formado pelo Senai como técnico mecânico. Depois eu fiz a escola técnica, fiz a eletrotécnica. Eu queria seguir uma carreira técnica também dentro da indústria, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Então eu queria, e o Senhor estava me abençoando na empresa que eu estava, e graças a Deus, nunca deixei os caminhos do Senhor. Sempre estive muito envolvido no ministério do meu pai, sempre envolvido, liderando jovens, professor de escola bíblica. Nunca quis, eu tive a curiosidade, como a gente costuma dizer, quem é crente sabe desse termo, né? Nunca tive a curiosidade de conhecer o mundo, como quem nasce no Evangelho sabe que termo é esse. Nunca tive, sempre servir ao Senhor, mas quando falava em vocação ministerial para o pastorado, eu sempre rejeitei. Mas esse fato, que iniciou dia 4 de maio de 2006, esse fato foi de fato um divisor de águas na minha vida. Porque depois que eu vivenciei tudo aquilo, o Senhor me fez repensar a minha vida. Eu entendia nitidamente que Deus estava me dando uma nova chance. Eu entendia nitidamente que o Senhor estava me chamando para um propósito, né? Por isso que eu disse no início da minha fala no ofertório, né, que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas por quem tem uma mente voltada para as coisas espirituais. Porque alguém pode me ouvir dizendo isso e pode estar pensando: pastor, então quer dizer que Deus fez você se acidentar? Não, meu irmão, não é assim o propósito de Deus. Eu posso dizer que o acidente que eu vivi foi uma falha humana, foi um erro do ser humano. Eu costumo dizer que Deus, ele usa o erro humano, o lixo humano, para transformar e reciclar isso em bênção. Por isso que a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra diz todas as coisas, não só são as coisas boas, tá, gente? As coisas ruins também. E não que isso seja a vontade de Deus. Tem coisa que Deus não está na sua vontade, mas Deus está permitindo. Porque nós vivemos num mundo decaído, tá? Nós vivemos num mundo imperfeito. Então vai até, na minha e na sua vida, ter a falha humana, e Deus vai utilizar isso para que isso glorifique o nome dele e transforme a sua vida. Então, se nessa tarde eu estou aqui e você está me ouvindo, quem está em casa está me ouvindo, o Senhor transformou aquilo que José falou, né? Quando os irmãos dele estavam pensando: agora José vai se vingar pelo que a gente fez com ele. Ele disse: não se preocupem não. Deus transformou o mal que vocês me causaram em quê, gente? Em bem. É assim que funciona, tá, gente? Não é que Deus gera o mal. É que José está dizendo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou a maldade do coração de vocês em bem sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus tinha o propósito de abençoar José e abençoar quem estava no entorno de José, né? Então é assim que funciona. Então eu entendo que esse fato na minha vida, em 4 de maio de 2006, sim, foi um vetor para que Deus começasse algo especial na minha vida e o meu ministério pastoral, a comunidade Farol. Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, sim, é resultante de algo que começou ali. Os próximos 3 meses depois do acidente, ainda no hospital, na UTI, me fizeram repensar muito sobre a minha vida. Eu já falei sobre isso, né? Eu estava ainda na UTI, estava pensando: e agora, o que é que eu vou fazer? Eu estava me formando em engenharia, e eu pensei: eu já sei, eu não posso mais trabalhar na indústria, mas eu vou lecionar, eu vou ser professor. Depois eu faço um mestrado, depois eu faço aí, e vou ensinar. Eu já estava pensando, lá não sabia nem se ia sair vivo, mas já estava projetando a minha vida para frente, né? E coitado de mim, nem sabia que Deus já estava planejando a minha vida para que eu estivesse dentro do propósito da vocação que Ele me preparou. E graças a Deus que eu ouvi a voz do Senhor, amém? Graças a Deus que eu dei ouvido à voz do Senhor. E nesses 19 anos, irmãos, eu aprendi muitas lições. Eu reaprendi a vida de todas as formas, com os meus erros e com os meus acertos, tá? Porque entendam, tá? Prestem bem atenção, a beleza da vida é quando a gente aprende com os acertos e com os erros. Tem gente que acha que a vida só ensina nos acertos. Não. A melhor coisa na vida do ser humano, irmãos, é quando o ser humano aprende com seus erros. Porque o problema é quando o ser humano paralisa com seus erros, né? Tem muita gente que a vida paralisou em um erro.
Eu dou glória a Deus porque nesses 19 anos eu aprendi muitíssimo com os meus acertos e também com os meus erros. E óbvio que eu poderia trazer aqui muitas outras lições, mas eu separei 8 lições. Nos últimos 19 anos eu aprendi 8 lições que eu julgo importantíssimas. E é isso que eu quero partilhar com você rapidamente. Primeira lição que eu aprendi nesses 19 anos. Eu aprendi a confiar em um Deus de milagre. Eu aprendi a confiar em um Deus de milagre. Gente, eu sei o que é milagre. Porque eu vivi e eu vivo um milagre. Eu estou vivo e eu sei que foi um milagre. Não era para eu estar vivo. Você que é da área de saúde, você sabe. Uma pessoa com mais de 70% do corpo queimado, a chance de sobreviver pelos níveis altíssimos dos riscos de infecção é quase nulo. Quase nulo. Eu sei o que eu vivi. Como eu já disse, com 15 dias quando eu estava no hospital, os médicos já estavam certos que eu só iria sobreviver se eles amputassem os meus braços e minhas pernas. Eu fui para a mesa de cirurgia. A minha família já tinha assinado o termo consentindo que os meus braços e as minhas pernas fossem amputados. Eles iriam me avisar antes da anestesia. Então eu estava deitado na mesa de cirurgia. E era ali que eles iriam me avisar. Eles iriam avisar, obviamente. Já imaginou? Se eles tirassem minhas pernas, meu braço, acordasse todo cotozinho, o que foi que aconteceu? Não, eles iam me avisar ali, então já estavam preparados. Aí a minha médica teve a sábia decisão. Já tinham conversado, já tinham consultado amigos, ela teve a sábia decisão de chamar um médico. Era um senhorzinho, não sei nem se está vivo ainda, doutor Máximo. E disse, ó, chama Máximo aqui para ele dar uma opinião. E foi ali, deitado, esperando a anestesia, e depois eu estaria sem braço, sem perna. O doutor Máximo chegou, e ele trouxe a opinião dele, que foi o que salvou. Por isso que eu acredito em milagre, gente. Entenda, o nosso Deus é o Deus do último segundo, tá? Eu quero dizer isso para você. Tem coisas na nossa vida que a gente está dizendo, o Senhor está tardando, está demorando. O Senhor, Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora certa. Eu posso testemunhar isso na minha vida. Foi ali, naquele instante. O doutor Máximo veio e ele deu a seguinte opinião. Olha, é melhor que a gente faça cortes longitudinais. E isso que foi feito, né? Muito profundos. E na transversal também, para que o meu corpo estimulasse a criação de novos vasos sanguíneos, porque os edemas eram enormes. E foi dessa forma que eu não precisei amputar os braços. Mas foi assim, no último instante. Então eu sei o que é viver grandes e pequenos milagres. Eu tive parada cardíaca, gente, em meio à cirurgia. E eu sei o que é ser praticamente ressuscitado. Eu contei isso aqui domingo passado, né? Quando eu saí do hospital e passei 3 meses em casa, os meus braços não cicatrizavam de jeito nenhum. Foi a parte do meu corpo que mais demorou a cicatrizar, e já tinha isso já há meses, e eu todos os dias voltando para o hospital, e ataduras. E um dia eu fui para Santa Ceia, eu não iria para esse culto de Santa Ceia, resolvi ir, e terminou o culto no corredor, assim, saindo da igreja. Uma irmã me encontrou, você está bem, como é que você está? Eu disse, olha, está muito difícil. Eu sabia que ela era da área de saúde, muito difícil, porque meus braços não cicatrizam e tal. E ela disse, não sei se você está sabendo, mas está chegando em Aracaju. Era a primeira câmara hiperbárica, o primeiro tratamento de câmara hiperbárica na área de saúde, porque já tinha a câmara hiperbárica, só que para mergulho, né? Para a área de saúde era a primeira. Inclusive, depois que eu contei esse testemunho aqui no último domingo, uma família aqui da igreja, né, mandou um recado dizendo que ficava muito feliz, porque foi a família dessa irmã que trouxe, né, esse tratamento para cá. Ou seja, a minha vida foi abençoada por alguém que nem sabia, né, que estava abençoando um servo de Deus. E foi ali, naquele encontro, que para mim era casual, né? Para mim era não programado, mas foi ali naquele encontro que o Senhor fez 2 pessoas se encontrarem. Dali eu fui indicado para o tratamento, fui o primeiro paciente de Sergipe a fazer câmara hiperbárica. E foi ali que todo o processo de cicatrização aconteceu. Porque, gente, com Deus não existe esse negócio de coincidência. Então eu, nesses 19 anos, aprendi a viver de fato uma vida de milagres. E eu quero dizer para você que é muito racional, quem sabe você ainda não experimentou grandes milagres de Deus, porque você ainda não teve de fato o seu coração de
toda forma, de todo aspecto, em todas as maneiras, você ainda não deixou seu coração se abrir para que Deus faça um milagre na sua vida, porque quando isso acontece, você experimenta grandes milagres. Eu experimentei grandes e pequenos milagres. Então, nesses 19 anos, essa é a minha primeira lição que eu aprendi. Eu aprendi a confiar em um Deus de milagres. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Segunda lição que eu aprendi em 19 anos. Eu aprendi a respeitar o tempo e o momento de cada coisa. Está aí uma coisa, irmãos, que atrapalha a nossa vida, quando a gente não respeita o tempo e o momento. Por isso que muitas pessoas sofrem, tá? Respeitar o tempo é você, de fato, entender que com Deus as coisas nem se atrasam, nem se adiantam. Respeitar o tempo é você sofrer menos. Aliás, muitas pessoas estão vivendo uma vida amarga, exatamente porque não sabem respeitar o tempo. Quando os discípulos de Jesus, recebem a incumbência de ficarem em Jerusalém, e o Senhor diz, olha, não saiam de Jerusalém. Vai chegar o tempo que vocês vão sair de Jerusalém, aí vocês vão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas agora é o tempo de vocês ficarem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Aí o que é que os discípulos perguntam? Mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus fala duas coisas, Diz assim, não compete vocês saberem o tempo e a época, ou os tempos e as épocas, são coisas diferentes, tá, gente? Se há uma coisa que a sabedoria nos faz crescer, é quando a gente aprende a discernir os tempos e as épocas de todas as coisas na nossa vida. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem porque não percebeu que um tempo mudou. Sabia disso? Tem gente, por exemplo, que já teve uma vida social e financeira numa época, mas ela não percebeu que esse tempo mudou, aí está sofrendo por isso. Eu passei 3 meses no hospital, e nesses 3 meses, gente, eu passei literalmente deitado. Quando eu ia para o centro cirúrgico, os enfermeiros pegavam nos lençóis, me tiravam da cama, me colocavam na maca. Aí quando eu chegava no centro cirúrgico, eles pegavam pelo lençol, me colocavam na mesa de cirurgia. 3 meses assim, deitado. Vocês acham que eu não fiquei em muitos momentos agoniado, não? Eu perguntava direto para a minha médica, quando é que eu vou para casa? Quando é que eu vou para casa? E ela simplesmente dizia para mim, não sei, Zoa, é o tratamento que vai lhe dizer. Nesse tempo, irmãos, eu aprendi a confiar no tempo de cada situação e de cada coisa. E isso trouxe mais paz ao meu coração. Quem sabe? Você pode estar sofrendo mais porque você ainda não aprendeu a discernir os tempos. Tem tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3 diz isso, O sábio Salomão, ele diz, há tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Há tempo determinado para cada propósito. E na vida é assim, sabe, meu irmão? Na vida é assim. Quando eu saí do hospital, que eu fui para casa, eu já queria voltar à minha vida ativa, mas ainda não era o tempo. E sabe sobre o que eu tive que me dedicar? A minha recuperação. Então era fisioterapia de manhã e de tarde. Por mais que eu quisesse acelerar a minha vida para fazer outra coisa, eu não conseguia. E o que eu fiz? Eu aprendi a respeitar o tempo. O tempo devido. Porque quem aprende a respeitar o tempo, sofre menos. Quem aprende a respeitar o tempo, fica com um coração menos amargo. Entender o tempo, irmãos, é uma bênção. Sabe por quê? Eu e você, nós não temos autoridade nem poder de acelerar ou desacelerar o tempo. Vai acontecer na forma e no ritmo que está estabelecido. E às vezes nós estamos sofrendo mais por isso, porque não estamos respeitando o tempo. Irmãos, quantas pessoas que abrem mão de grandes bênçãos nos relacionamentos porque não aprendem a respeitar o tempo, tá? Tem coisa que você pode estar vivendo no seu namoro que não é o tempo do namoro, é para o seu casamento. Você pode estar destruindo uma bênção que o Senhor tem para a tua vida. Tem coisas que a gente pode estar vivendo numa fase na nossa vida e o Senhor está querendo que a gente viva depois de um tempo que se a gente tiver maturidade, Ele vai nos conceder, mas a gente está querendo viver hoje. Aí a gente está brigando com mãe, com pai, às vezes até com Deus. Por não discernir o tempo. Durante todo esse processo de 19 anos, o Senhor me fez aprender sobre
o tempo e respeitar. Respeitar o tempo. Respeitar o tempo que era só para curativo, respeitar o tempo que era só para terapias. Eu lembro que os primeiros dias que eu estive no hospital, eu não estava enxergando. A temperatura do ambiente tinha queimado, não sei se a retina, alguma coisa. Durante alguns dias que eu fiquei na UTI, eu não conseguia enxergar. Tudo estava muito... Eu não conseguia enxergar, era tudo como se tivesse uma nuvem, né? O oftalmologista foi lá me examinar e percebeu que não tinha afetado a minha visão, mas de fato... Naqueles dias, não sei se a fumaça, a temperatura, mas eu fiquei alguns dias sem enxergar. Foi muito difícil para mim. Eu falava isso nos cultos da manhã. Eu fiquei no hospital Renascença e o meu cubículo na UTI, ele tinha um vidro de acesso. Então só uma pessoa podia entrar de manhã e de tarde para me ver, mas outras pessoas podiam visitar, só que ficando do outro lado do vidro. E aí... vou falar sobre isso já. Eu sou muito grato a Deus, né? Porque é bom demais, irmãos, é bom demais ser igreja, é bom demais ser comunidade, é bom demais fazer parte de uma comunidade. Todos os dias, sem exceção, todo o mês que eu estive na UTI, não houve uma vez em que aquelas cortinas foram abertas para não ter alguém do outro lado com uma cartolina, com um cartaz, com um vidro pintado, com bola de assopro todos os dias. Eu lembro que depois os jovens disseram, né, que eles faziam escala e tinha briga para ver quem ia de manhã e quem ia de tarde. E aí eles, quando abria a janela, eram só 10 minutos e eles levantavam vários cartazes, né, com mensagens da Bíblia, mensagem de incentivo, e daí eu não conseguia ler. Então eu pedia para quem estava comigo para ler. Lê aí para mim, que eu não consigo ler. Aí lia. Eu falei aqui domingo passado da enfermeira, né, que lia a Bíblia para mim. Naquele tempo que eu não conseguia enxergar, eu aprendi que eu precisava ter o quê? Paciência. Quem sabe? Você está sofrendo crises emocionais porque você não está discernindo o tempo. Respeitar o tempo, irmãos, faz parte do processo. E é a terceira lição que eu aprendi nesses 19 anos. Primeiro, eu aprendi que é importante a gente andar com um Deus de milagres. Segundo, eu aprendi a lidar com o tempo e respeitar o tempo. Terceiro, eu aprendi a respeitar o processo. Que é diferente, tá? Respeitar o tempo é uma coisa, respeitar o processo que o tempo nos impõe é outra coisa. Tem gente que não cresce porque não entende que a vitória vem no processo. Eu pedi permissão a ele, obviamente, de manhã a gente orou pelo nosso pastor, né, o pastor Ed, que é vice-presidente da nossa comunidade, e o pastor Ed viveu um momento muito especial essa semana, né? Ele foi promovido, não sei se você sabe, mas ele é militar, e ele foi promovido essa semana, e a semana passada, quando eu recebi a notícia, eu perguntei para ele, e aí Ed, como foi? Ele disse, olha pastor, na verdade eu vivi a caminhada, então para mim o processo ele é natural, porque eu já vinha celebrando cada conquista. Então, viver esse momento que eu estou vivendo, para mim, é só mais uma etapa de um processo vitorioso e natural que o Senhor me colocou. Eu fiquei tão feliz de vê-lo dizer isso. Ele até contou para mim que disse que, há um tempo atrás, um amigo que chegou nessa condição, aí ele perguntou para esse amigo, e aí, como é para você estar chegando agora, sendo promovido? A pessoa disse assim para ele, rapaz, não consigo nem comemorar. Não consigo nem comemorar. Demorou tanto para chegar. Fui tão preterido para chegar aqui, que chegou e eu não tenho nem alegria para comemorar. Gente, já imaginou que tristeza é isso? Você viver todo um processo na sua vida e quando você recebe o louro, né, a vitória, você olha e diz, não tenho nem como vibrar com isso, de tão amargurada que ficou a minha alma no processo. Irmãos, isso deve ser muito triste. Deve ser muito triste. Quem não respeita o processo, não celebra nas vitórias das etapas do processo. Isso é triste. Durante esse tempo, o Senhor me ensinou a respeitar o processo. Quando eu saí do hospital, eu tinha fisioterapia de manhã e de tarde. Nesse intervalo eu tinha curativos. Então eu saía de casa às 8 da manhã, aí tinha fisioterapia até 10, aí depois eu já ia para o hospital, fazia curativo com anestesia, aí voltava para casa, almoçava, tirava um cochilo, 2 da tarde, fisioterapia até 4. Esse foi o processo. Isso cansa, tá? Cansa demais. Irmãos, viver e respeitar o processo cansa demais.
Como eu disse para os irmãos, os meus braços demoraram muito a cicatrizar. Então, durante muito tempo, eu tive que usar muitas faixas e ataduras. E não era só atadura pequena não, tá, gente? Quem é da área de saúde sabe que um paciente assim queimado, ele precisa usar muitas ataduras. Então, ficava aquele bolo assim. E aí eu não conseguia usar camisa normal. Eu tinha que comprar camisas muito grandes, onde a manga coubesse o meu braço. Eu não gostava de usar a manga curta, né? Porque eu não queria chegar em algum lugar e... Porque você sabe, você chega lá em algum lugar com um braço cheio de atadura, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar, né? E ainda tem aquelas irmãzinhas, né? Que chegam e dizem, oh, meu filho, deve estar doendo tanto, né? Gente, quando você está vivendo uma dor, a última coisa que você quer é que alguém sinta pena de você. É a última coisa. E eu sei que quem fazia isso, fazia com um bom coração. Às vezes estava até orando, mas você não quer isso. Então eu sempre usei camisa de manga longa. Só que às vezes eu fazia o curativo e eu não conseguia uma camisa que coubesse. Eu lembro que ia ter um evento de jovens e fiz o curativo no sábado de manhã e avisei para a minha médica, doutora, hoje se puder, na hora do curativo, se a senhora puder não colocar muitas ataduras, que eu vou ter um evento e vou precisar vestir a roupa, só que ela esqueceu. Quando eu acordei, né, da anestesia, que olhei para os meus braços estavam dessa altura. Aí cheguei em casa, de tarde fui me aprontar e tento uma camisa, não dá, tento outra camisa, não dá, tento outra camisa, não dá e tal. Tem momentos, irmãos, quando a gente está vivendo o processo, que aquele momento ele é tão doloroso, e eu lembro que eu tirei a camisa e deitei na cama e eu comecei a chorar. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Aquele dia que você desaba, não é o dia. Não foi aquela palavra, é o somatório. Entenda isso, tá? O processo nos ensina, porque alguém acha que é assim, né? E eu quero, com muito amor, meu irmão, te dizer, você nunca diga isso para sua esposa, minha irmã, nunca diga isso para o seu marido, quando o vê chorando, ou quando a vê chorando, mas você está chorando por isso. Não é isso. É o somatório disso, mais isso, mais isso e mais isso. Eu lembro quando eu deitei na cama e comecei a chorar, e eu disse, oh meu Deus, eu estou tão cansado. Porque de fato não era porque uma camisa não estava cabendo. É porque já era um somatório de dias, de meses. O processo, gente, ele nos cansa, mas a gente tem que aprender a respeitar o processo. Eu disse, Senhor, eu estou tão cansado, porque imagina, eu quero ir para o evento. E eu lembro que eu não fui, fiquei chateado porque não fui. Gente, durante esses 19 anos, vamos restringir, durante 1 ano e meio que eu passei me recuperando, eu vivi outros momentos ruins, mas esse ficou marcante, porque foi aquele dia, sabe aquele dia que você diz assim, meu Deus, eu estou cansado, o processo está me cansando, e de fato é, tá? Não é um fato, não é uma palavra, não é uma palavra desagradável que faz você desabar, é o somatório, e foi aquilo que aconteceu. E aprender a viver o processo faz você definir a vitória na caminhada. Você crê nisso? Aprender a viver o processo faz você definir a vitória na caminhada. Você pode dizer graças a Deus e aplaudir ao Senhor por isso. Viva o processo e respeite-o. Já que eu falei de dor, né? A quinta coisa que eu aprendi, a quinta não, né? A quarta, que eu aprendi nesses 19 anos foi aprender a lidar com a dor e com a frustração. Se tem uma coisa, irmãos, que um processo como esse nos ensina, é a gente aprender a lidar com a dor e com a frustração. E é necessário, tá? Aprender a lidar com a dor e com a frustração é necessário. Como eu disse para os irmãos, o acidente aconteceu dia 4 de maio. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Dia 25 de dezembro. Acidente em maio, dia 25 de dezembro, todos os dias, depois que eu saí do hospital, eu ainda precisava voltar para fazer o curativo. E eu fui, quando eu cheguei lá, a médica estava me esperando ali na sala, que os médicos trocam de roupa, e ela disse para mim, vamos tentar experimentar algo hoje? Imagina, de 4 de maio a 25 de dezembro, todos os dias, eu recebi uma dose de anestesia. Quem é da área de saúde sabe, né? O que isso provoca no corpo. O termo é esse mesmo, né? Seu corpo começa a se viciar. E ela já ali conversando com a anestesista, tentando encontrar, porque eu não aguentava fazer curativo acordado.
E ela foi lá e disse assim, vamos tentar hoje fazer o curativo, você acordado? Eu disse, vamos. Na verdade, todo tratamento que ela dizia para, vamos tentar, vamos lá. Eu queria era me libertar de tudo aquilo ali. Então aí me despi, tinha um banheiro dos médicos, ela disse, então a gente vai tentar fazer lá. Você vai tomar banho e a gente vai tirar as ataduras. Gente, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Aquele foi o dia que eu mais senti dor. Ela percebeu que eu comecei a tremer de dor. E olha que o meu limiar de dor nesse tempo, ele tinha aumentado muito. Então, de fato, ali não era, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Não era pantinho, não era mãe, era de fato muita dor. Ela percebeu que não dava, pediu desculpa, pediu perdão, disse, olha, nós vamos levar você lá para o centro cirúrgico, a gente vai aplicar anestesia, a gente vai terminar. E foi isso que aconteceu. Não deu, ali ainda não deu. Nos dias que se seguiram, graças a Deus a gente conseguiu fazer. E aquele dia ficou marcado para mim, sabe, gente? Como um dia de dor. E ficou marcado porque durante esse processo o Senhor me ensinou a lidar com a dor. E quando você vai aprendendo a lidar com a dor, aprenda isso e guarde isso no seu coração. O seu nível de resistência ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Porque é assim, tá? O processo, gente, sempre ele é doloroso. Lidar com a frustração também faz parte. Quem disse que ter uma vida vitoriosa é você não lidar com frustração? Não. Você vai lidar com coisas em que muitas vezes nesse processo eu pedi coisas a Deus e Deus simplesmente não me respondeu. E eu tive que lidar com essa frustração. Porque faz parte do processo, tá? Quem acha que vai ter um relacionamento com Deus e toda oração que você vai fazer Deus vai te responder, esse não é relacionamento maduro. O processo de aprender a lidar com a dor e com a frustração eleva o teu nível de maturidade. Então nesses 19 anos sim, eu aprendi a lidar com a dor e a frustração. E deixa eu te dizer, aprender a lidar com isso, dor e frustração, isso eleva o teu caráter e a tua maturidade no teu relacionamento com Deus e com as pessoas, tá? E com as pessoas. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde os pais, de um jeito até bem intencionado, querem poupar os seus filhos de dor e de frustração, e óbvio que nós vamos lutar por isso, mas deixa eu te dizer, é papel nosso, até de discipulado para os nossos filhos, ensiná-los através, em alguns momentos, da frustração. Eu costumo dizer que Deus deu a responsabilidade aos pais, de frustrar os seus filhos com amor e didaticamente, sabe por quê? A vida vai fazer isso de forma implacável, sem nenhum nível ou tipo de amor, e os nossos filhos vão ter que aprender. Por isso que de forma didática, de vez em quando a gente tem que levá-los a um nível de frustração, com nãos e não permissividade. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde a nossa juventude não consegue lidar com não. Ah, terminou o namoro, agora eu quero desistir da vida. Eu não quero mais viver por causa de um término de um relacionamento. E não estou aqui brincando com a tua dor não, tá? Eu só estou dizendo que a vida, olhe bem, a vida dos vitoriosos, ela é marcada, sim, quando a gente aprende com a dor e com a frustração. Converse com qualquer pessoa vitoriosa e você vai ver como marca na vida dessa pessoa. Essa pessoa aprendeu a lidar com a dor e com a frustração. Faz parte do processo. Amém? Essa é a quarta coisa que eu aprendi. Para a gente encerrar, quinta coisa que eu aprendi nesses 19 anos. Eu aprendi a valorizar os detalhes das pequenas vitórias. Porque o segredo da grande vitória, tá, gente, está exatamente em a gente aprender a ver, a enxergar os detalhes das pequenas vitórias. 3 meses depois que eu saí do hospital, então, na semana anterior a minha médica disse, olha, Zoá, na próxima semana você vai para casa. Imagina a minha felicidade. E eu não conseguia andar, foram 3 meses deitado, então minhas articulações elas travaram, não tinha mobilidade, os meus músculos atrofiaram. E ela disse, olha, você vai voltar para casa, mas a gente vai providenciar uma cadeira de rodas. Eu disse para ela, de jeito nenhum. Faz 3 meses que eu entrei aqui andando e eu vou sair daqui andando. Mas vai ser muito difícil. Eu disse, pode providenciar fisioterapia. Eu entrei aqui andando e eu saio daqui andando. Gente do céu, aquela foi a semana, fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, e era dor, tá, gente? Para dobrar o joelho. Meus joelhos não dobravam mais, eu perdi todo o movimento.
E foi a semana toda de fisioterapia. Graças a Deus eu saí no fim de semana. E no fim de semana eu saí andando, para a glória de Deus. Eu tinha estabelecido isso como médico, saí andando, graças a Deus. Quando você está saindo de um momento como esse, 3 meses do hospital, as pessoas começam a perguntar: e aí, o que é que você quer agora? O que é que você quer? E eu disse: eu já sei o que eu quero. Eu quero um potão desse tamanho de sorvete de coco. A médica disse: não, você não pode não, ainda precisava de um tempo, para eu me acostumar com a alimentação. Eu disse: mas quando eu puder. Gostava muito ali da sorveteria do Castelo Branco, eu quero ir lá, e eu não quero pouco não, eu quero aquele de 500 ml, eu queria meio litro de sorvete. E chegou o dia de eu ir. E quando cheguei lá: o que é que você quer? Eu disse: eu quero meio litro de sorvete de coco. Aí sentei à mesa: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. E mandaram trazer. E eu não vou dividir com ninguém, viu? E cada colherada que eu dava, gente, ali eu entendi o sentido de você celebrar os pequenos detalhes de pequenas vitórias. Possa ser para você que uma colherzinha de sorvete de coco não faça muita diferença para mim. Você entende por que quando você vai contar para alguém uma celebração que você está vivendo, uma vitória que você está vivendo, alguém olha para você e diz: mas você está vibrando por isso? É a sua vitória. É a sua vitória. Não deixe ninguém desfazer ou desmerecer a sua vitória. É a sua vitória. Para mim, a vitória, gente, depois de 3 meses no hospital, era tomar um sorvete de coco. Tem 19 anos isso. E por que eu estou lembrando? Eu vivi muitos outros fatos que saíram da minha memória. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque aquilo ali foi o símbolo de uma grande pequena vitória que Deus me deu. Não abra mão disso. É o que a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Não abra mão da confiança que vocês têm, porque ela será plenamente recompensada. Porque o meu justo viverá pela fé e ele não retrocede. Porque se ele retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Não é assim que diz a palavra? Não abra mão das pequenas vitórias, mesmo que alguém desfaça, tá? Mesmo que alguém desmereça, não abra mão disso. Aquele momento para mim foi muito especial, porque ali eu estava sendo marcado por uma pequena, grande vitória de Deus na minha vida. Era a minha celebração. Foi tomar meio litro de sorvete de coco e foi maravilhoso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Valorize os detalhes das pequenas vitórias. Sexto, já estamos encerrando. Sexta lição que eu aprendi nesses 19 anos. Essa é muito importante, tá? Todas são importantes, mas essa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Leve isso para a sua vida. Algumas pessoas passarão na sua vida e ficarão. Outras pessoas passarão na sua vida e não ficarão. E todas vão te abençoar. Tem gente que vai passar na tua vida, vai te abençoar, mas Deus reservou essa pessoa só por um tempo. Sabia disso? E é importantíssimo, irmãos, entendermos isso. E ouça, quando você passar pela vida de alguém, e houve um tempo que Deus preparou para você passar na vida dessa pessoa, e você abençoou, mesmo que não haja reconhecimento, alegre seu coração, porque aquele tempo foi reservado por Deus. Ah, irmãos, como esses 19 anos me ensinaram isso. Teve muita gente que passou na minha vida e o Senhor simplesmente deixou passar. Sou muito grato, louvo ao Senhor, mas não ficou. E teve muita gente que passou na minha vida nesses 19 anos e ficaram. E está tudo bem, tá? Porque o processo, gente, da caminhada, ele é assim. Porque tem gente que às vezes está sofrendo porque eu quero segurar alguém para ficar comigo, eu quero que essa pessoa... Não, tem gente que só vai passar na sua vida e não vai ficar. E está tudo bem. Irmãos, nesse tempo, quantas pessoas me abençoaram muitíssimo. E foi só por um pequeno espaço do tempo. E foi. O Senhor reservou só para aquele tempo. E foi. É Potifar na vida de José, né? José está lá sendo vendido como escravo. Deus usa aquele homem e diz: olha, você vai comprar esse menino porque você vai projetar ele para o governo. Mas você só vai passar na vida dele. Ele vai ser grato a você, mas isso só vai durar um tempo. Gente, Deus não preparou o propósito de José para que José vivesse atrelado a Potifar toda a sua história de propósito. Não, foi apenas para um tempo. Assim como o chefe da prisão, né? Deus não preparou o chefe da prisão para passar o resto da vida junto de José, era só um tempo também. Aprenda isso. Nos processos de vitória que nós vivemos, algumas pessoas passarão e ficarão, outras passarão e Deus faz essa pessoa ir embora. E você também. E quero dizer isso para reforçar a tua fé e o teu propósito.
Vai ter gente que você vai passar na vida dessa pessoa, você vai abençoar e você nem vai ter o reconhecimento. E está tudo bem, tá? O reconhecimento de Deus você vai ter. E o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai engrandecer o nome dEle através da sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aprenda com as pessoas que passam. Aprenda com as pessoas que passam na sua vida. Alguns passam e ficam, outros passam e vão. Isso eu aprendi nesses 19 anos. Penúltima lição que eu aprendi. Valorize sua família. Valorize sua família. Mesmo que você esteja dizendo, pastor, minha família é muito difícil, valorize. Nos 3 meses que eu passei no hospital, gente, sempre houve dificuldade para a gente administrar as visitas. Eu era um paciente muito grave, o risco de infecção era muito grande e era muito difícil porque era muita gente querendo visitar. Muita gente chegava lá, as pessoas, né, eram impedidas e reclamavam. Quando eu fui para casa, 3 meses depois, a gente ainda teve que administrar também as visitas, porque mesmo em casa ainda existia um risco muito grande. Mas depois da primeira semana, depois da segunda semana, depois da terceira semana, sabe o que aconteceu com esse trânsito ali acumulado de gente querendo visitar? Ele foi reduzindo. Por quê? Porque todo mundo tinha sua vida para cuidar. Todo mundo tinha sua família para cuidar. E sabe quem teve que ficar? Nesse tempo que eu voltei para casa, gente, eu precisava ir fazer as minhas necessidades básicas, alguém tinha que limpar meu bumbum. Sabe quem ficou para limpar meu bumbum? Minha família. Você imaginou um cara de 27 anos? Você tem que pedir, alguém me leve ali no sanitário. Aí depois todo corado, alguém faça aqui minha higiene. Difícil, né? Mas sabe quem faz isso? Sabe quem fica para fazer isso? Sua família. É a família. Porque todo mundo vai cuidar da sua vida. E às vezes, irmãos, nós não estamos valorizando a família que o Senhor nos deu. De fato, quem fica é a família. De fato, quem fica é aqueles que têm vínculo de aliança. É assim. Não é assim, Omara? Não é assim, Sandro? É assim. Quando a vida nos desafia e nós somos de fato desafiados em tudo. Estou falando só de uma questão de saúde não, tá, gente? Às vezes é uma questão financeira. Só fica de fato quem tem vínculo de aliança. Então valorize quem tem vínculo de aliança com você. Quem tem vínculo de aliança com Deus, com você. Valorize isso. Porque depois só resta a família. E nesses 19 anos o Senhor me deu essa graça de valorizar a minha família e graças a Deus por isso. Valorize a sua também, tá? Se tem alguém da tua família, dá um cheiro nessa pessoa aí do lado e abençoa a vida dela, abençoa a vida dele e diga, eu tenho um compromisso de te valorizar mais, no nome de Jesus, amém? Última lição que eu aprendi nesses 19 anos. Eu aprendi a importância, irmãos, de celebrar, porque a celebração é o propulsor da gratidão. Então aprenda isso, celebre todas as vitórias. É na celebração que você agradece. Lembre disso, tá? Quando o leproso que agora era purificado voltou, a palavra diz que ele veio cantando, ele veio jubilando, ele veio celebrando. E ele se joga diante de Jesus. E Jesus pergunta, cadê os 9? Ou seja, esse que estava celebrando, ele estava o quê? Praticando a gratidão. É aquilo que eu falei no início, né? Filhos, se você nunca disse para o seu pai e para a sua mãe o quanto você é grato, mas você diz no seu coração, mas o pai e minha mãe sabe, pastor, que eu sou muito grato, que eu sou muito grata. Deus quer que você diga e transforme isso em atos. Porque atos é a forma de celebrar e praticar a gratidão. É assim que nós vivemos grandes vitórias. Irmãos, pessoas ingratas fecham portas. Pessoas agradecidas abrem portas. Agora entenda, a gratidão não é na perspectiva do outro não, é no princípio de Deus, tá? Porque tem gente que quer que você expresse gratidão dentro dos moldes dela ou dele, não. É dentro do princípio de Deus, e Jesus deixou bem claro, para aquele que tinha chegado, olha, você está demonstrando de fato o que é celebrar pelo que eu te fiz, a gratidão. Os outros foram embora. Possa ser que até no coração, ainda no coração deles haja o sentimento de gratidão, mas você veio e celebrou. Agora você está mostrando para todo mundo que você é grato. Porque gratidão é sim praticada quando nós celebramos.
Então, quando nós celebramos, nós estamos sendo agradecidos. Você pode dizer graças a Deus? Fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar você para a gente orar, agradecendo a Deus por esse momento. E esse sim é um tempo de muita gratidão. E eu nunca, nesse dia de maio, irmãos, eu ministrei uma palavra assim, mas eu senti profundamente no meu coração a necessidade, tá? Creio que quem está aqui há 4 anos deve não ter me ouvido. Eu sempre trago essas histórias assim em pedaços, né? Fracionados. Mas eu senti no coração a necessidade nesse tempo de celebrar e agradecer a Deus. É bom estar vivo. Eu posso dizer isso. É bom estar vivo e é bom celebrar a vida. E eu louvo a Deus por poder ser um instrumento, um canal de bênção para te abençoar nessa noite. Espero que essas 8 lições tragam algum tipo de transformação na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Coloque assim as 2 mãos na altura do teu coração, feche os teus olhos. E eu te convido a um tempo de reflexão sobre a tua vida e um tempo de gratidão também. Ah, pastor, estou vivendo um tempo tão difícil que nem me lembro assim de algo que eu possa agradecer. Assim, se você consegue puxar nesse momento oxigênio para dentro dos seus pulmões e você consegue respirar livremente, isso já é um milagre. Eu sei o que é respirar com ajuda mecânica e é muito difícil. Respirar naturalmente é um verdadeiro milagre. Então agradeça ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem de acordo com o seu propósito, para aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Esse é o motivo da nossa gratidão. Nós estamos vivendo o propósito de Deus. Nós estamos agradecidos porque o propósito dele se estabeleceu sobre a nossa vida. Então agradeça ao Senhor. Celebre nesse momento. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quero convidar você para celebrar. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Declare isso. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Você acredita nisso? Então louve. Então declare isso, confie nele. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o teu propósito, que amam a tua vontade, meu Deus. Sim, meu Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as coisas agradáveis, todas as coisas. Sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem.
amam. Diga mais uma vez: todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para Eu creio exatamente assim, meu Deus. Então entregue tudo. Entregue tudo diante do Senhor. Tudo entregarei. Entregue tudo. Tudo entregarei. Entregue suas frustrações. Entregue seus medos. Entregue seus questionamentos. Entregue suas dúvidas. Entregue a dor que insiste em machucar o teu coração. Entregue tudo ao Senhor. Tudo entregarei. Tudo, tudo, tudo. Tudo entregarei. Sim, meu Deus. Sim, por ti, Jesus bendito. Pela última vez, entregue diante do Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Entregue tudo ao Senhor. Por ti, Jesus bendito, Tudo deixarei. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, são 8 lições valiosas. 8 lições de uma pessoa que passou por um momento tão marcante e que tem autoridade para nos ensinar. Eu queria convidar aqui a Dani, os pastores. Vamos orar e agradecer. Gratidão, oração de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, da sua família. Aleluia. Se os irmãos puderem, por favor, estendam as mãos em direção para o pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos, essa comunidade, em um só coração, para te agradecer. Obrigado pela vida do nosso pastor, por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por meio dele. Meu Pai, hoje completa-se 19 anos desde aquele momento tão marcante, mas nós entendemos que foi a tua mão que o sustentou, que o levantou e que o fez estar aqui hoje de pé junto conosco. Deu para ele uma nova vida, uma nova chance. Te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor, na vida do nosso pastor. Que ele continue sendo esse exemplo em nossa geração, que ele continue sendo voz profética e que a tua unção continue sendo derramada a cada dia sobre ele. Te pedimos que o Senhor continue dando sabedoria, dando saúde, continue sustentando, meu Pai, para que ele possa nos guiar com essa responsabilidade que o Senhor colocou nele, pastorado, pastor dessa igreja. Entendemos que ele cumpre o teu propósito. Foi aquele momento que fez o teu filho repensar esse propósito. Meu Pai, que o Senhor continue abençoando o teu filho. Nós te agradecemos pela vida dele. Como igreja, nós impomos as nossas mãos em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Meu Pai, toma em tuas mãos a vida do teu servo. Que a tua graça continue sustentando o teu filho, porque nós sabemos que tudo vem de ti, tudo é por ti e tudo é para ti. Recebe, Senhor, essa oração em agradecimento pela vida do teu filho, que toda honra e toda glória é para ti. E obrigado pela vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus.
coisas. Obrigado, meu Deus, por essa noite tão especial. Obrigado pelo teu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por esse tempo de gratidão e de celebração. E entendemos que o teu propósito, meu Deus, é estabelecer, está debaixo do teu governo, estabelecer que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Saímos daqui nessa noite com essa palavra firme no nosso coração. Nós te agradecemos. Leva o teu povo em paz, guardado, protegido, continuando vivendo o teu propósito em suas vidas, meu Deus. Que tudo glorifique o teu nome. Que tudo glorifique, meu Deus, o teu nome. Que para sempre seja exaltado o teu nome nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado. Abençoa a semana dos teus filhos. O mês de maio está começando, que seja um mês de muita bênção, de milagres. E tudo, meu Deus, exalte e glorifique o teu nome. Te agradecemos por isso. No nome de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Uma ótima semana. Deus abençoe sua família. Viva o seu propósito. Viva o seu propósito.